Boa noite, segunda, 11 de outubro, estamos começando agora a Semana da Criança aqui no Guia Viver Bem. Serão 5 dias focados nesse tema, né? Para que a gente possa contribuir com a saúde e a qualidade de vida das crianças. Serão 2 lives por dia aqui no Guia Viver Bem. Hoje a gente vai conversar com as pediatras Bárbara Campos e Renata Monteiro sobre ansiedade, sobre a importância do brincar. 7h30 da noite vamos falar sobre prevenção da cárie na primeira infância com a odontopediatra Samila Neres. Durante a semana vamos receber aqui a doutora Thaisa Macedo falando sobre obesidade infantil, vamos falar sobre uropatias na infância com a doutora Thaís, lá da Cativa, doutora Rita Medeiros, doutora Estela Beatriz. Vamos receber também o doutor Rui Medeiros, filho, para falar sobre vacinas. Enfim, tem um leque de temas que serão abordados. Toda a programação está no feed, você pode acessar para ficar por dentro de tudo. Mas eu já convido, já compartilhe essa live com aquele pai, com aquela mãe que já está percebendo sinais de ansiedade nas crianças. A gente sabe que durante essa pandemia, né, foi muito comum, os quadros de ansiedade estão mais frequentes e a gente precisa falar sobre isso. Deixa eu ver se elas já chegaram. Doutora Bárbara, Renata já está por aqui. Deixa eu convidar, aguardando a doutora Bárbara também. E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre ansiedade. Chegou a doutora Bárbara também. Tudo bom, doutora Renata? Bem-vinda! Olá, boa noite, obrigada. Um prazer receber vocês aqui. Essa Semana da Criança, a gente sabe que escolhemos esse tema, né? Ansiedade, a importância do brincar, porque brincar é nato de toda criança, mas tem muitas que a brincadeira está ficando de lado, né? E aí vem os quadros de ansiedade e a gente precisa falar sobre isso. Tudo bom, doutora Bárbara? Boa noite. Oi, tudo bom? Boa noite. Eu queria que vocês duas se apresentassem. Antes da gente começar, quem começa? Vamos por ordem alfabética? Pode ser. Doutora Bárbara, se apresente. Olá, boa noite. Meu nome é Bárbara, eu sou pediatra, atendo em consultórios, em alguns hospitais da cidade também. E esse tema de desenvolvimento infantil, né, que é bastante falado hoje em dia, é realmente uma paixão minha e da minha colega, Renata. Então, a gente realmente gosta muito do tema, estuda muito, e eu acho que vai ser bem legal nossa conversa, né? Para alertar os pais, para dar dicas também de brincadeiras. Maravilha. Doutora Renata. Meu nome é Renata Monteiro, também sou pediatra, faço consultório, faço sala de parto, né? Trabalho em maternidade e trabalho também no Hospital Valfredo Gurgel, no setor de trauma. Ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários, porque não sei se aparece aí para vocês, vai ficar a letrinha passando no rosto de vocês e eu não consigo nem ver. Quem tiver pergunta, pode mandar pela caixinha de perguntas. Deixa eu só desativar aqui, desativar comentários. Pronto, que aí a gente fica aqui olhando no olho uma da outra. Então vamos começar falando sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? Quais são as principais causas da ansiedade, doutora Bárbara? Vamos lá. A ansiedade é um tema assim, bem amplo, né? Um conceito bem amplo, mas para que a gente entenda um pouco melhor, eu vou dar alguns exemplos, né? A ansiedade, ela é uma resposta emocional do nosso cérebro frente a algum estímulo perigoso, né? Ou até uma resposta antecipada. Mas isso em si não é um problema, né? Porque a ansiedade também ela é um mecanismo de adaptação, né? Nós, seres humanos, precisamos desse sentimento de ansiedade para saber ter um estímulo de ação frente a um perigo, né? Então, de toda forma, a ansiedade não é um mal. O que é o mal em si é a permanência desse estado ansioso, a permanência desse estado de preocupação, de angústia, e frente a um estímulo desproporcional
a emoção, né? Como, por exemplo, uma preocupação excessiva, vamos supor, uma criança, uma preocupação excessiva de separação com os pais, um medo excessivo do escuro, né? Então, reação desproporcional, tanto na intensidade quanto na frequência e duração desse quadro, algo que afete a qualidade de vida. Tudo em psiquiatria, seja na infância ou no adulto, a gente tem que sempre levar uma questão em consideração. Isso é algo comum, né? Algo que acontece, ou é algo que impacta a qualidade de vida daquela pessoa, daquela criança, né? Realmente está impactando, trazendo prejuízos. Então, se sim, isso gera um alerta para a família e para o médico, né? Que deve fazer uma intervenção. E é importante a gente falar aqui que, assim, apesar de ser um tema bastante comum na infância, junto com o transtorno de déficit de atenção, eles são juntos as causas de maiores transtornos na faixa pediátrica. Mas é algo difícil de diagnóstico, tanto para os pais, como para os médicos, como para nós pediatras. Então, não é nada trivial. É algo que a gente tem que fazer, o que a gente chama de busca ativa. Tá? Então, a gente precisa sempre estar de olho e levar isso em consideração nas consultas. Menos de 30% das pessoas e das crianças diagnosticadas com a ansiedade, elas têm esse diagnóstico no mesmo ano que começou o quadro, entendeu? Então, esse diagnóstico chega bem tarde. Menos de 30% dessa população é diagnosticada dentro do ano que iniciou o quadro, né? Então, isso se prolonga. Em Quais são os relação sintomas para que os pais possam observar e Os ficarem sintomas, atentos? né? Os sintomas, eles são bastante variados também. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, tanto na infância como na idade adulta. Existe o transtorno de ansiedade generalizada, existem as fobias específicas, a fobia social, que a gente não vai entrar em detalhes em cada um agora, mas de uma forma geral, né? Existem, que a gente pode classificar em 3 tipos de sintomas. Os sintomas físicos, que podem ser palpitações, sensação de falta de ar, sudorese, dor de cabeça frequente, dores de barriga frequente. Existem os sintomas cognitivos, que poderiam se manifestar como baixo rendimento escolar, timidez excessiva, e existem os sintomas que a gente também fala comportamentais, que é justamente esse medo intenso de separação dos pais, deixa eu ver mais, uma preocupação e angústia excessiva frente a determinada situação, né? Alterações de sono, como maior sonolência ou falta do sono, dificuldade de pegar no sono, alterações no paladar também pode ocorrer, uma redução do paladar, um afastamento, isolamento, retração social da criança, uma apatia. Então, assim, é um leque, né? E que ninguém melhor de chamar a nossa atenção do que os pais, que estão diariamente com aquela criança envolvida nos cuidados, né? E aí conseguir saber dizer pra gente o que de fato é o que está preocupando ele, que está impactando na qualidade de vida da criança, né? Então, são vários sintomas que a gente precisa ficar alerta a isso daí, tá sempre em contato com o pediatra, né? Conversando. E a partir de que idade a criança ela começa a demonstrar esses sintomas de ansiedade? Doutora Bárbara, só deixar para quem está acompanhando, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, pode deixar nessa interrogação, na caixinha de perguntas, que aí no final a gente faz todas as perguntas. Pronto, Certo. pode falar. Vamos lá, a partir de que idade? Não existe uma idade limite estabelecida, né? Mas geralmente quando a criança começa a ter essa parte do neurodesenvolvimento mais estabelecida, quando ela começa a saber quem é ela e quem é o outro, né? Porque esse é um processo de desenvolvimento, a criança não sabe sabendo que ela é uma pessoa e que a outra é outra pessoa, né?
Então, a partir dos 3, 4 anos, isso já está mais estabelecido e aí pode entrar, de fato, esses sintomas ansiosos, tá? Agora, na pandemia, a gente viveu muito isso, né? Eu fazia pronto-socorro e atendi muitas crianças, sendo que aí essa faixa etária mais velha, elas já tinham mais de 10 anos, com a sensação de que com falta de ar. Com falta de ar, que estava com medo de ter pegado Covid e que estava sem respirar, sendo que o exame físico todo normal, o oxigênio normal, não tinha nenhum outro sintoma, era uma respiração que a gente chama de uma respiração suspirosa, aquela que puxa o ar e solta, entendeu? Então, assim, realmente a gente veio de fato aumentar os nossos olhos, a nossa cara, assim, esses quadros, né? E em relação à causa que você perguntou, não existe uma causa definida, né? A gente sabe que essa questão do desenvolvimento cerebral, ela é o que a gente chama de multifatorial. E o que quer dizer isso? É tanta genética, ou seja, o que a gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós, como o ambiente. E o que a gente chama hoje é um nomezinho meio complicado, mas é fácil de entender. A gente chama de epigenética, né? É que a influência do ambiente na expressão do nosso DNA, da nossa herança genética, digamos assim. Então, é visto que nesse desenvolvimento acontece algo nos genes que faz com que se expresse de forma alterada os circuitos cerebrais dentro da cabecinha da criança, que vai regular o que elas vão entender como perigo, como nocivo, como o medo. Então, isso é muito estudado, mas não se tem um gene da ansiedade, não se tem uma parte do cérebro que é mais ligada à ansiedade. Então, o que a gente sabe que é multifatorial é a genética e o ambiente, né? O ambiente. Então, é isso que a gente pode fazer pelas nossas crianças, que a gente vai falar já já sobre isso, né? Qual a importância desse diagnóstico e do tratamento? Vamos lá. Quanto mais rápido, né? Quanto mais cedo, quanto mais precoce possível. Como a gente viu, esse diagnóstico, na maioria das vezes, em mais de 30% dos casos, ele vem depois do primeiro ano dos sintomas, né? Então, isso é muito importante porque é visto, várias pesquisas mostram, estudos científicos, que uma vez você ter o transtorno de ansiedade na infância, isso por si só já é um fator de risco para você, na idade adulta, desenvolver também outros distúrbios comportamentais, como a própria ansiedade, a depressão. Aumenta também risco de suicídio, aumenta também o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, tá? E também mortes por causas cardiovasculares, tipo ataque cardíaco, hipertensão. Então, para a gente ver, né, como um negocinho, um transtorno de ansiedade na infância, na vida adulta, ele pode ser um fator de risco para todas essas complicações que eu falei. Mas, se ela é bem diagnosticada, tratada e acompanhada, a gente pode prevenir todo esse desenrolar na vida adulta. Então, não é uma besteira, né? Não é assim, isso é uma besteira, eu tive isso na minha infância. Tá, você teve na infância, e agora na idade adulta, quais são os problemas que você tem? Será que é resquício do que aconteceu, né? As pesquisas mostram que sim, né? Que aumenta muito esses transtornos na vida adulta. E a importância é justamente essa, a gente fazer o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento, né? O tratamento vai depender, vai ser bem individualizado. Ele vai tem que ter sempre a psicoeducação, que a gente chama, que no caso são as terapias com psicólogo, que uma das grandes bases de terapia dos transtornos de ansiedade na infância é o que a gente chama de TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. É um tipo de terapia que é bastante eficaz nesses tipos de quadro. E aí, se vai precisar de medicamento ou não, vai ser individualizado a cada caso. Certo.
E como a gente pode ajudar essas crianças? Vamos passar agora para a doutora Renata. Como é que a gente pode ajudar essas crianças que estão aí sofrendo com ansiedade? Criança Então, sofre, os pais também sofrem, né? Sofrem também juntos. sofrem. Então, a partir da identificação desses quadros, como a Bárbara falou, é importante esse contato direto, né, da mãe, do pai, do cuidador em geral, com o pediatra, para que possam elencar os principais sinais e sintomas que essa criança possa ter, e a partir daí instituir realmente um tratamento que a gente chama que também é multidisciplinar, né? O pediatra irá participar através do diagnóstico e posteriormente da identificação de melhora desses sinais, mas também vai ser importante a psicoterapia, né, junto com o psicólogo infantil, o psiquiatra infantil. Como a Bárbara falou, existem várias formas de trabalhar isso. Uma outra coisa que é muito trabalhada junto à psicologia é a ludoterapia. Então, é aquela criança que vai brincar através dos Uhum. seus medos, né? O psicólogo vai fazer essa intervenção através das brincadeiras. E isso pode ser feito de forma, claro, guiada e conduzida e aprimorada através da conversa com os pais. Pode ser feito também em casa através das brincadeiras, né? Por isso a gente fala tanto da importância de ter essa atenção especial com as nossas crianças no brincar, né? E o brincar que a gente fala não é o brincar só de deixar a criança brincando e não estar ali intervindo, né? Ou de deixar a Uhum. criança exposta à televisão, É brincar ao junto. tablet, achando que aquilo é uma brincadeira, né? Então, a gente tem várias formas de fazer isso. As brincadeiras, elas sempre serão bem-vindas, porque através do brincar, a criança vai aprender muitas formas de controlar os seus sentimentos, de saber esperar através da brincadeira, junto aos pais, junto aos irmãos, de saber também identificar, de sentar, de conversar, de ter paciência através dessas brincadeiras, né? Do poder de concentração que muitas dessas brincadeiras têm, se não a maioria. Então, isso vai ser muito importante. E como fazer isso em casa? As brincadeiras principais que a gente fala, né? Através dessas brincadeiras que a gente pode estar guiando essa criança a lidar com a ansiedade, seriam brincadeiras com a natureza, principalmente. Então, aquela criança que é exposta ao meio ambiente, tirar realmente, a gente viu que durante a pandemia tivemos aumento desses casos de ansiedade Uhum. justamente por essas crianças estarem muito recolhidas dentro de casa, né? Então, é muito importante esse contato com a natureza. Através do contato com a natureza, a gente vê que a criança pode ser exposta a diferentes texturas, como, por exemplo, folhas, areia, diferentes texturas que a natureza proporciona, né? Esse contato com o pai, de correr, de brincar, do toque físico, que a gente sabe que muitas vezes preso dentro de um apartamento, digamos assim, ou dentro de Uhum. casa, esse contato acaba ficando mais restrito. Então, esse contato físico, o toque a toque, o contato visual com os pais e cuidadores. Então, tudo isso a natureza pode proporcionar, né? Além disso, quando a gente fala de dentro de casa, é importante citar alguns tipos de brincadeiras, como as brincadeiras com texturas. Então, aí vai brincadeiras com massinhas de modelar, que acabam também oferecendo esse toque à criança, essa capacidade de se concentrar melhor. Os pais podem expor essa criança aos poucos e através também, claro, guiado pelas terapias, a esse medo, por exemplo, como a Bárbara falou, existem as fobias, então o medo de escuro, a gente vai poder brincar através de brincadeiras com sombras, por exemplo, para mostrar a essa criança como lidar com o seu medo de escuro, né? Os jogos de tabuleiro sempre serão bem-vindos porque proporcionam à criança e ao cuidador essa conversa, essa troca, as pinturas com tintas, com pincel, livros de colorir também vão ser muito importantes nessa basear a criança, né, nessas brincadeiras dentro de casa. Então a gente tem uma gama de coisas que a gente pode estar fazendo pela criança e que a gente pode estar proporcionando à criança, além das terapias que ela já vai estar fazendo e já vai estar sendo acompanhada.
Essa brincadeira, eu acredito que também as crianças que não sofrem com ansiedade terminam prevenindo que elas também entrem nessa crise, né? Com É um certeza. cuidado que deve ser não só para as crianças ansiosas, mas para todas, né? Com certeza, é um contato que a criança, a gente sempre diz, em consultório, aqui no Instagram, quando a gente fala com as mães. Então, é uma coisa muito importante. O brincar é muito importante, né? O brincar traz muitas coisas de aprendizado, não só de aprendizado cognitivo, mas de aprendizado emocional também, das crianças saberem lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. E esse sentar do pai e da mãe, que às vezes parece uma coisa muito simples, sentar com meu filho 5 minutos, mas estar ali naqueles 5 minutos, né, nesse contato, não é aquele sentar de ficar olhando o telefone enquanto a criança brinca, né? Mas é de dar aquela atenção à criança, é muito importante e traz muitos benefícios a curto, a médio e a longo prazo para essa criança, tanto no seu Agora, desenvolvimento cognitivo quanto no seu desenvolvimento emocional. agora, tem brincadeiras ideais, de acordo com a faixa etária, doutora Renata e doutora Bárbara, que vocês podiam dar de orientação para os pais, né? De acordo com a faixa etária, qual a brincadeira que é melhor nesse sentido? Olha, as crianças, os bebês, né? A gente fala muito nas brincadeiras de encaixes, de brinquedos de madeira, com peças maiores, que a gente possa estar conduzindo essa criança menor. A partir de 2 anos, 3 anos, a gente já tem outras brincadeiras que poderão trabalhar coordenação motora fina. Então, as brincadeiras com pompons, brincadeiras com coisas pequenas, assim, que a criança possa estar encaixando. E são coisas que a gente faz no dia a dia, né? Não precisa ser nada muito rebuscado, nem nada muito difícil. A gente pode utilizar, inclusive, ferramentas do dia a dia, né? Massinha de modelar, fazer massinha caseira. A culinária é muito bem-vinda, né? Em várias faixas etárias. Então, depois de 3, 4 anos, essa criança aprender medidas através da culinária é uma coisa que vai trazer muitos benefícios. Quebra-cabeças também vão ser muito bem-vindos para que essa criança tenha esse poder maior de concentração, de associar a imagem, olhar. O que mais, Bárbara? Vamos lá. Tudo isso que Renatinha falou, né? A gente pensa bem parecido. E assim, o que eu sempre digo no consultório para meus pacientes é assim, ó, a gente não precisa de nada elaborado e muito rebuscado, coisas que sejam o mais simples. Pense no mais simples. E um componente essencial, que é como o Renatinha disse, a mãe, o pai ou o cuidador que está com a criança, se envolver e trocar interações nesse momento, né? Bebezinho, o que é que um bebezinho precisa? Às vezes as mães chegam para mim com recém-nascido. Com o Renato deve acontecer a mesma coisa. E aí diz, doutor, o que é que eu posso fazer para estimular meu filho? Eu digo, tenha calma. O que você vai fazer agora é dê de mamar, dê carinho, amor, dê colo, cante, converse, que é só isso que ele precisa. Ah, mas não preciso fazer exercício para segurar a cabeça. Eu não, não. Você precisa só dar amor e carinho ao seu bebezinho. Estamos falando do recém-nascido, né? Uhum. E com o tempo, eu sou bem prática na vida, né? Então, tudo o mais simples possível, você vai conseguir oferecer. Ir para um parque, um parquinho, pracinha. Quantos Uhum. elementos maravilhosos a gente não vai ter para estimular uma criança, além de estar com a criança, né? Desenvolvendo uma relação. Tem a areia, tem a coordenação motora, tem o pula, a criança que gosta de pular, subir em alguma coisa, tem os passarinhos, tem o ar livre. Hoje a gente já vê o contato com a natureza, essa indicação e prescrição médica como um Uhum. fator de bom preditor, né, para o sucesso do tratamento, tanto de crianças como de adultos com depressão e ansiedade, que é o quê? Natureza. Uhum. Naturesoterapia, existe até esse termo, de inserir a criança, o adolescente ou o adulto
no contato realmente plantar uma plantinha, uma árvore, tomar um sol, isso realmente existe, Pra né? praia, né? Ir numa praia, isso é comprovado realmente, cientificamente, que faz efeito, que traz benefícios, né? Então, tintas, canetinhas, bloquinhos de encaixar, tudo isso que a Renatinha falou, né? A gente vai, de acordo com a criança, vai sentindo. Leitura, Sim. uma boa prática, né? O que a gente fala hoje de leitura em voz alta, né? De como ler é importante para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Aí eu ensino até minhas mães a lerem, ó, você não vai pegar uma folha e vai ver assim. Hoje vai ter a live de Renata e Bárbara. Não, não é assim. Você tem que ler com entonação, né? Hoje vai ter a live de Renata e Bárbara. Meu filho, tá vendo? Pega no filho, insere o filho na história, bota o bichinho, não precisa ler a história, né? É esse momento, essa entonação de voz que realmente tem efeito, né? Não basta Deixa eles querer. participarem também, né, da história, darem a Exatamente. opinião deles. Isso. E às vezes eles são tão acostumados com a história que pegam um livrinho, parece até que sabem ler. Vão passando as páginas e vai contando cada coisa que tem ali, de tanto a gente contar. E eles também vão inventando. Então deixa à vontade, né, Renatinha? Isso. Inventar, brincar. Outra coisa também que é até técnicas de respiração, né? São muito importantes também para a criança. A criança com ansiedade vão ajudar muito nas técnicas de respiração. E pode ser feito de uma forma lúdica também. Então, contando uma historinha que fale a respeito, ó, vamos respirar igual o sapinho. E aí existe a técnica do sapinho. E aí é sempre importante que a mãe, que o pai, que o cuidador faça e dê o exemplo, né? A gente fala muito disso, da importância dos pais serem exemplos para essa criança, né? De fazer a técnica, da criança estar vendo o pai e a mãe ali fazendo, para que a criança também faça e acredite que aquilo realmente vai acalmá-la. Uma outra brincadeira que eu tinha esquecido de falar, mas que eu tinha até anotado para comentar, existem algumas técnicas também que falam em segurar um pouco a ansiedade, a questão de garrafinhas com cola, com glitter, com estrelinhas, com coisas. Então, a criança faz a garrafinha e aquela garrafinha ali vai poder ser utilizada naqueles momentos em que a criança esteja mais ansiosa. Para chacoalhar, né? Isso, para ver o brilhinho, né? Subindo e descendo na garrafinha. Então, existem várias técnicas que fazem parte das brincadeiras do dia a dia que a gente pode estar trabalhando junto a essa criança. Eu me Doutora, lembrei agora. pode Eu me falar. lembrei agora de um momento, um momento de tipo assim, de não fazer nada para as crianças maiores, né? A gente vive um mundo assim muito acelerado, muito acelerado, e que sempre a gente tem que estar fazendo alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. E para as crianças maiores a gente pode trabalhar, lembrei, tipo o momento do tédio, de que a criança vai ficar ali ociosa, entre aspas, sem fazer nada, e é geralmente nesse espaço de tempo que elas mais conseguem criar, né? Então, é importante, até para nós adultos, tirar esse momento e não fazer nada, O né? ócio criativo. Meu filho mais velho, Otávio, que tem 6 anos, mamãe, eu não tenho nada para fazer. Não tem problema. Vá para o seu quarto, vá pensar em alguma coisa, entendeu? Porque a gente está muito imediatista. Até as crianças menores, quando tem crise de choro, não sei o que é que geralmente as mães costumam fazer? Liga no celular a musiquinha para mostrar para a criança parar. Não, é errado. A criança tem que entrar em contato com a frustração, com o tédio, com o choro. Então, a gente tem que saber manejar isso daí também. Até a criança que está chorando porque queria uma coisa, não deu certo. Bota a galinha pintadinha, ou sei lá no celular e dá para a criança ficar vendo para esquecer aquilo ali e não chorar mais. Não, isso é muito errado que a gente faz, né? Então, mais uma vez, o simples, né? Lembra, resgata a infância de antes. Se a gente chorasse por alguma coisa, porque não tem, porque não vai ter, agora não é o momento, e a gente tinha que aprender. Se frustrava e com isso vai
aprendendo e crescendo, faz parte do desenvolvimento, né? Até porque, como adultos, nós teremos frustrações para lidar, né? É verdade. Doutora Bárbara até tocou aí no ponto do celular, da galinha pintadinha, do vídeo. Os jogos eletrônicos, esse excesso de telas, eles podem ajudar ou eles vão prejudicar mesmo? Essa questão da Prejudicar. ansiedade. Normalmente eles vão atrapalhar, né? A gente vê, existe também comprovado cientificamente, né, que a exposição exagerada às telas, elas podem aumentar esses sintomas que Bárbara falou lá no começo da live, os sintomas de ansiedade, pode tornar a criança mais agitada, uma criança mais irritada, né? Uma criança mais imediatista, como Bárbara falou, de não saber esperar, de não saber o momento correto de certas coisas. Então, a exposição às telas, na verdade, ela não vai trazer nenhum benefício na criança ansiosa. Muito pelo contrário, ela vai prejudicar esse desenvolvimento, prejudicar esse tratamento, né, da criança que esteja fazendo esse acompanhamento devido à ansiedade. Eu acredito que pode até confundir, né? A criança está lá exposta à tela e de repente corta e o sintoma da ansiedade foi embora, ou não? Não é bem assim. Assim, o que confunde é o seguinte. A gente sabe que hoje em dia a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda 0 minutos de tela, televisão, celular, até 2 anos de idade. Ou seja, a criança de 0 até 2 anos é para ter nada de telas. Isso é bem diferente do que a gente vê, né? E por quê, né? Porque é exatamente nesse tempo de vida que estão sendo formadas, que a gente chama das sinapses, as conexões entre os neurônios da cabecinha das crianças, e que a tela vai atrapalhar muito nesse processo no neurodesenvolvimento, né? Então, pode tornar a criança realmente mais irritada. É nítido, eu falo agora como mãe, não é como pediatra. Eu sei o dia que meu filho passou mais tempo vendo televisão do que ele deveria. Por onde? Pela irritabilidade e pela desobediência. Eu não tenho nem esse medo de errar. Que ele fica mais irritado, fica mais difícil de obedecer às regras. E não é assim, não vai mais assistir televisão hoje, a irritação e a desobediência sumiu. Não é. Ele demora um tempo para ir voltando, entendeu? Então, de fato, fazer uma reflexão bem fácil. Se a gente ficar muito tempo nesse Instagram, em rede social, você vai terminar o dia muito mais irritado e muito mais cansado, não é verdade? Você imagina na cabecinha da criança que está em pleno desenvolvimento. Isso. Né? E fora que essa exposição, essa luminosidade, né, exagerada, esses vídeos, então para a criança de 0 a 2 anos, como a Bárbara falou, é como se a gente estivesse assistindo um filme 30 vezes mais rápido. É o que acontece dentro da cabecinha da criança. Então imagina a quantidade de estímulos que não são adequados para esse neurodesenvolvimento, né? Para essa modulação, E a gente sabe que de 0 a 3 anos é uma idade em que a criança tem um neurodesenvolvimento muito grande. Então, a gente precisa ter boas escolhas para que essa criança tenha realmente esse desenvolvimento cognitivo melhor. Ótimo. Tem algumas perguntas aqui. Posso mandar? Pode. Animais ou bolas para amassar ajuda a controlar a ansiedade? Como é? Animais, ter animal de estimação em casa ou bolas para amassar ajudam a controlar a ansiedade? Sim, né? Outro que a gente falou da natureza, né? Os animais estão inseridos nesse contexto, né? Bichinho de estimação, ver passarinho, ver outros animais, ter contato, isso é muito significativo para a criança, né? Mais uma. Criança com muitos medos de altura, de escuro, de piscina, como ajudar para isso não virar uma crise de ansiedade? Não virar um transtorno, né? Ou esses medos já são sinal de que aquela ansiedade já está ali instalada?
Pode responder, amiga, essa. Então, normalmente essa criança vai ter que ser realmente avaliada, né, pelo pediatra, para que o pediatra possa identificar se esses medos, porque o que é que acontece? Como a Bárbara falou lá no início, se esses medos estão limitando essa criança de ter o contato, por exemplo, é uma criança que tem tanto medo de piscina que ela não toma banho de piscina, ou essa criança tem tanto medo de alguma outra coisa que ela não se expõe àquilo, né? E a frequência disso é muito grande, e a intensidade disso é muito grande, faz ela limitar as suas atividades do dia a dia. Então, sim, isso já é considerado um dos sintomas da ansiedade. Precisa de tratamento psicossocial, né? Precisa de encaminhamento para psicologia infantil. Mas uma forma que se fala muito é de expor essa criança aos medos. Claro que não é obrigando a criança, por exemplo, que tem medo de piscina, a botar a criança dentro da piscina, né? Mas aí conversando de forma lúdica, desenhar uma piscina, pedir para a criança pintar essa piscina. E aí, através disso, e conversando com ela, o porquê, tentar entender o porquê. Se houve algum momento em que a criança teve alguma situação específica que fez, a partir dali, essa criança ter o medo excessivo daquilo, né? Se aconteceu alguma brincadeira de mau gosto, às vezes um adulto faz uma brincadeira de mau gosto, né? E aí a criança, a partir de então, começa a ter essa aversão. Então, é muito importante tentar identificar e tentar expor essa criança aos poucos. A gente diz que em doses pequenas, né? De ir tentando, mostrando, conversando, explicando. E aí, se mesmo assim a gente vê que não está surtindo resultado, realmente precisa da intervenção da psicologia infantil para ajudar. Chegada de um irmão pode desencadear ansiedade? Vamos lá. Pode sim, né? De certa forma, eu até vivenciei um pouco isso na minha casa, que eu tenho um mais velho de 6 anos, e aí teve a chegada das gêmeas. Bichinho, não foi só uma, né? Foram duas ao mesmo tempo. E além disso, a babá cara dele foi para gêmeas, ou seja, minha mãe, a babá, todo mundo, né? E assim, e em relação ao cuidado com as irmãs, não afetou nenhuma. Ele era super carinhoso com as irmãs e tudo mais. Sendo que começou a mudar um pouco o comportamento, né, dele. E aí foi quando a gente percebeu que poderia ser sim por causa da chegada das irmãs. Por mais que a gente tenha preparado, conversado, tudo mais, pode acontecer e pode ser que precise de ajuda. Como Renata falou agora, isso vai individualizado a cada caso e vendo até que ponto isso está interferindo realmente de fato, frequência e duração na vida daquela criança, né? Uma das dicas que a gente dá para essas mães que vão ter, que já tem um filhinho e vão ter outros, é desde a barriga, conversar com o irmão mais velho, que vai chegar um bebê, que vai ser pequenininho, que vai cuidar, inserir o irmão mais velho nos cuidados do recém-nascido, né? Pega o shampoo para a gente dar banho no seu irmãozinho, faz uma massagem aqui nele, dá um beijo, vamos trocar fralda, ele adora quando você troca fralda. Claro que não vai deixar trocar fralda, mas ele se sentindo importante nesse momento, né? E assim, tirar um momento que você consiga dar uma atenção de qualidade para o mais velho. Por mais difícil que seja, a gente sabe disso, a Renata também é mãe de 2 crianças, mas a gente sabe, às vezes, aquele bebezinho, ele precisa de alguém que deixe ele confortável, alimentado e limpo. Mas o irmão mais velho precisa muito mais do que isso, né? Então, a gente precisa separar realmente um tempo de qualidade com esse irmãozinho. Quer falar, Renata? Não, é basicamente isso mesmo. Incluir o maior na rotina do menor, né? E ter esse tempo de qualidade realmente com o mais velho. Porque, imagine, é uma criança que, por exemplo, estava sozinho, né? Como o detentor da atenção dos pais, dos cuidadores, dos familiares em geral, né? E de repente chega outra criança que vai dividir essa atenção, na verdade, né? E a gente sabe que o cuidado com o recém-nascido requer realmente mais atenção. É aquela criança frágil que a gente vai estar precisando realmente estar cuidando, estar dando uma atenção especializada, digamos assim. Então, para a criança maior é realmente
confunde, né, os sentimentos. Então, incluir essa criança e conversando desde a gestação, eu costumo falar sempre no consultório, a base de qualquer relação de afinidade entre pai e mãe é a conversa. E isso pode ser feito desde bebezinho, né? A conversa deve fazer parte do cuidado da criança, né? A gente não deve esquecer. Por exemplo, a gente sempre diz, a gente quer que a criança saia de um lugar, a gente pede, saia daí, não pode, né? A gente raramente, ou isso está mudando, graças a Deus, a gente pede a criança de outra forma, né? Explicando o porquê de não poder fazer aquilo. Então, incluir essa criança nesse cuidado e fazer com que a criança entenda o porquê o irmãozinho está chegando e o porquê o irmãozinho vai precisar e demandar mais atenção é muito importante. E eles entendem, né? E ficam felizes quando são convidados a participar. Exato. Caso a criança tenha apresentado ansiedade na pandemia, é necessário fazer acompanhamento, mesmo que ela não apresente mais sinais e sintomas? Isso vai depender realmente de cada caso, né? Vai depender daquilo que a gente vem falando, da questão da intensidade, da duração. Uma avaliação nunca é ruim, né, de ser feita. Então, sim, pode ser feita uma avaliação. E aí, depois da avaliação, tentar entender se essa criança precisa de intervenção, precisa manter esse cuidado de fazer a terapia junto à psicologia infantil, ou se ela pode ficar sendo acompanhada pelo pediatra na identificação de outros fatores e de outros sintomas. Certo? Tem uma pergunta aqui sobre aula online. Se as aulas online favorecem essa questão da ansiedade nas crianças. Meu filho não quer mais ir para a aula presencial. Nossa, graças a Deus o meu clamou para ir. Pois é, isso de fato retira da criança o convívio social com outras crianças, né? Então, tem fases da vida que a escola nada mais é do que a socialização das crianças, né? Então, assim, como uma opinião, digamos, pessoal e também médica, eu acho que sim. Eu acho que retirar as crianças das escolas para ficar apenas com aulas online pode sim trazer malefícios para essa criança em questão de sintomas de ansiedade. Concordo. E o brincar, né? A falta dos amigos também. Exatamente, é justamente essa socialização, né? Conversar, brincar, tá ali. Uma coisa a gente tá conversando, tá nós três aqui na tela. Outra coisa seria estarmos nós três ao vivo, um olhando para a outra. É totalmente diferente essa interação, né? Hoje em dia tem coisas que facilitam, mas a gente tem que ter muito cuidado, justamente por isso. Porque tem o brincar, tem o brigar, que também faz muito, é muito necessário. O fazer as pazes, né? O dividir, o não querer dividir, o saber respeitar as regras, tudo isso na escola acontece presencialmente, né? Então, realmente, a gente perde muito com aulas online, apenas no formato online. Isso. Pergunta que meu filho tem 8 anos, passou a jogar Free Fire na pandemia. Esse jogo favorece a ansiedade? Assim como qualquer outro jogo eletrônico, né? Como a gente falou, sim, pode favorecer, sim. Então, é importante que essa mãe comece a perceber, né? Se de repente o filho já não vem dando sinais, né, de ansiedade. Então, aquela criança que não sabe esperar, é aquela criança que fica irritada o tempo inteiro, que não aceita as regras da casa, ou que de repente não tem essa socialização, aquela criança que muitas vezes deixa de socializar para estar em frente à tela jogando, né, fazendo os jogos eletrônicos. Então, é importante sim perceber e tentar realmente identificar e tentar limitar, né, porque a gente sabe que são muitos malefícios. Por esse jogo que você falou agora, me veio exatamente um caso que eu peguei no pronto-socorro em meio à pandemia. Era uma criança mais ou menos de 8 a 10 anos, mais ou menos nessa faixa, com esse jogo, jogando exatamente esse jogo que você falou. E a criança com o sintoma de ansiedade era a falta de ar. E a criança começou a ter os pais muito preocupados, porque realmente acharam que era algo
uma doença realmente física, né? E outro ponto que a gente que eu não comentei, se for apenas sintomas físicos, é importante que a gente faça avaliações para descartar realmente alguma doença, né? Para a gente poder chegar ao ponto de que aqueles sintomas são só ansiedades. Nesse caso, a criança ela teve uma crise de ansiedade na minha frente. Ela começou a dizer: ai, papai, tá começando, tá vindo. Aí ficou puxando ar, puxando ar. E nessa hora eu tava vendo saturação, tava examinando ele e vi que era de fato uma crise de ansiedade típica. Aí comecei a perguntar: o que é que tá acontecendo? Tá jogando muito? Nananã. Aí o pai falou assim: ah, doutora, ele só quer ficar jogando. Fica jogando até 4 horas da manhã. E eu disse, aí eu voltei a atenção pro pai e disse: mas isso quem determina são vocês, não é criança, né? Não é criança que vai dizer até, não, mas se não for, ele dá maior escândalo, grita com todo mundo, não sei o quê. Eu disse: mas vai ser assim, pro bem dele, né? Vocês vão determinar os horários. Quem tem que fazer cumprir os horários são os pais, né? Então, os pais iam dormir e deixavam a criança lá até a bem a vontade dela desligar, e não é assim que as coisas funcionam, né? Tem que ter os limites, como a Renata falou, tem que ter os horários, tem que ter as regras. Então, somos nós, pais, que temos esse papel fundamental e importante com nossos filhos. Precisamos comprar essa luta, né? De dizer, ó, joga só até tal. Eu não vou determinar um horário, né? Porque cada família tem sua realidade. Mas, assim, tem que ter regras. Isso, tem que ter a rotina. E criança tem que dormir cedo, tem que acordar cedo. Então, não pode simplesmente dizer: ah, não, doutora, não tem nem condição, esse menino não vai fazer isso, não. Não é a criança, são os pais, né? Então, essa mãe ou o pai que mandou a pergunta, faz o que Renata falou, preste atenção nos sintomas, e a primeira coisa é definir horários. Não é proibido, não pode, não. Definir os horários direitinho, fazer a rotina estruturada da criança. E Vocês acho uma falaram. coisa muito importante, acompanhar, né? A gente sabe a quantidade de coisas perigosas que a gente tem na internet. Então, os pais devem acompanhar o que os filhos assistem, o que eles estão vendo, que a gente sabe que hoje em dia o conteúdo na internet é muito amplo. Então, as crianças têm acesso a muitas coisas que não deveriam na idade, né? Então, acompanhar, isso é muito importante, acompanhar o seu filho. Eu lembro, inclusive, do meu filho, que ele começou a ficar desesperado. Mamãe, Lázaro tá vindo aqui. Nem eu sabia quem era Lázaro ainda. Ele já sabia. E ele tem 11 anos. Então, ele não conseguia dormir com medo. Foi dormir no meu quarto por causa de Lázaro. E eu disse: nossa, tá vendo? E isso era no TikTok. Ele vendo os vídeos lá desse Lázaro. Nem eu sabia ainda quem era Lázaro, depois que eu fui saber. Mas é exatamente isso, da gente não saber o que eles estão vendo, né? Que eles estão ali no quarto e tem que ter essa vigilância mesmo. Tem mesmo. Ótimo. Meninas, para a gente concluir, o que é que vocês deixariam aqui de recado principal, a mensagem principal dessa live de hoje, né? Estamos na Semana da Criança, amanhã é o Dia da Criança, para esses pais e essas mães que estão aí nesse caminho de vencer a ansiedade das crianças. Que assim, principalmente o que a gente tem que fazer como pais é ser pais, né? Ser pai, ser mãe. Hoje em dia a gente é bastante corrido realmente a nossa vida, mas a gente precisa estar presente, vigiando nossos filhos, né? Acompanhando, como a Renata falou, não deixar eles simplesmente ter acesso ao que querem, né? Estruturar uma rotina dentro de casa. E as crianças que estão já diagnosticadas com ansiedade, tentar ver uma forma que aquela criança se sente bem e trabalhar com ela isso, né? Ter o acompanhamento, procurar ajuda. Às vezes, os pais demoram a procurar ajuda, né? Então, procura ajuda, conversa com um profissional, não bote panos quentes, né? Como a gente fala, panos quentes em algo que realmente pode ser um problema e ser levado para a vida adulta,
né? Vamos brincar mais com nossas crianças, vamos ao ar livre, vamos passear, vamos brincar, vamos conversar, ler. Vamos fazer das nossas crianças, crianças, que é isso que elas precisam, né? Deixar de querer acelerar os processos. Uma criança de 1 ano é para ter 1 ano. Uma criança de 2 anos, mas ela tá vendo o celular, ela já sabe falar, ela já sabe as coisas em inglês. E eu costumo dizer, e daí? O que é que isso vai trazer de importante para uma vida de uma criança de 2 anos falando inglês? Ela não precisa disso. Tira o celular, vá brincar de massinha, vá pintar, vá correr na rua, vá para a praia, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é que nossas crianças precisam voltar a ser crianças realmente. E nós, como pais, precisamos ter essa postura, né? Nós que somos... nós que temos a decisão disso, né? Então, o nosso poder sobre a nossa futura geração é muito importante. Precisamos estar atentos realmente nisso, né? E assim, viver... A gente viu que a pandemia assistindo a gente, né? Agradecer a Renata. E assim, vamos aproveitar, né? O Dia da Criança que vem aí e refletir. O que a gente quer aqui é botar uma sementinha na cabecinha de cada um, para que a partir disso a gente comece a refletir sobre esse tema. Ótimo, Renata. Eu acho que de importante 2 coisas, né? Manter o acompanhamento pediátrico é muito importante na identificação desses sinais e sintomas, conversar com o pediatra a respeito, né? Aquela criança, se você tem a mínima dúvida se o seu filho, se a sua filha tem algum sintoma, então conversar com o pediatra vai ser muito importante para a gente identificar precocemente. E a outra coisa é tempo de qualidade. Então, tenha um tempo de qualidade com os seus filhos, né? Não importa se você só tem 10, 15 minutos por dia, mas tenha um tempo de qualidade com os seus filhos, porque isso vai repercutir na vida a longo prazo, né? Como adultos que vão ter sido bem estimulados enquanto criança, bem estimulados que eu falo, não é como até a Bárbara falou, não é o mais inteligente, nem o que sabe falar inglês primeiro, nem o que aprendeu a andar primeiro, é realmente ter esse tempo de qualidade com os filhos é muito importante, a gente precisa disso para que o nosso futuro seja melhor, né? Enquanto adultos, e que essas crianças tenham boas vivências e boas experiências e boas lembranças. Queria agradecer o convite, né? Eu e Bárbara, nós temos a mesma linha de pensamento, então a gente da importância da criança ter esse contato com o brincar. Então, foi muito enriquecedor falar sobre esse tema. Tem gente perguntando se a live vai ficar gravada e vai mostrar para os pais, né? Que essa questão das telas vai ficar gravada sim. Depois a gente publica também no nosso canal do YouTube. Tá bom? Muito obrigada, doutora Bárbara, doutora Renata. Quero deixar o convite para todo mundo que está aqui. Iniciamos hoje com essa live maravilhosa, a Semana da Criança, aqui no Guia Viver Bem. Já, 7h30 da noite, vamos falar sobre saúde bucal, sobre a prevenção da cárie na primeira infância. E amanhã vamos falar sobre obesidade infantil com a doutora Thaisa Macedo, endocrinologista infantil. E depois sobre uropatias na infância, também com o trio aí da Cativa, né? Da Clínica Cativa, que é a doutora Thaís Cruz, Rita Medeiros e a Estela Beatriz. A programação completa está no feed. Quem quiser conferir, é só passar no feed que tem tudo lá. Muito obrigada, boa noite. Feliz Dia das Crianças, né? Amanhã já vamos celebrar com as nossas crianças. Já colocar em prática hoje mesmo essas orientações. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.